pavimentação sustentável, inovações em produtos asfálticos da Petrobras. Para tanto, para presidir essa mesa, queria convidar a professora Laura Maria Goretti Mota, da COP UFRJ. Vamos recebê-la com uma salva de palmas, por favor, professora. Também convido o secretário desta mesa, Rafael Lopes Martins, da Kraton. O Rafael está chegando aí, está chegando. Já aproveito a oportunidade para convidar os palestrantes Marcelo Tumé, da Petrobras. Luiz Alberto Herman do Nascimento, consultor do Centro de Pesquisa da Petrobras. E também convido Leandro Machado de Carvalho, coordenador do Laboratório de Análises Químicas da Universidade Federal de Santa Maria da Vitória. Bom, eu vou passar já a palavra para a nossa presidente para a condução dos trabalhos. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui na BPV, na ENACOR, e principalmente com essa palestra tripla aqui, que vai ser muito boa, com certeza. Eu vou ler o currículo aqui dos palestrantes rapidamente. O Marcelo Tumé não deu o currículo, então eu não posso ler. Passa para o outro. É que houve uma mudança, pessoal. A pessoa que vinha ficou com Covid. Que tristeza. Mas vai sarar logo. Então, vamos ao próximo. Estou meio enrolada aqui. Luiz Alberto, ao meu lado aqui. Tem graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Engenharia Civil na Universidade do Rio de Janeiro, a COP que eu tive o prazer de orientar, e doutorado em Engenharia Civil de Caracterização Avançada de Materiais Asfálticos pela Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Atualmente é consultor técnico do Centro de Pesquisa da Petrobras, onde atua desde 2003 na área de desenvolvimento de produtos asfálticos. Publicou mais de 100 artigos científicos em revistas nacionais e internacionais e tem grande experiência nacional e internacional na área de asfaltos e suas aplicações, atuando na avaliação de matérias-primas, petróleos para a produção de asfaltos, processo de refino, caracterização e desenvolvimento de produtos, dosagem de misturas asfálticas, caracterização mecânica, modelagem de pavimento. Se eu ler tudo o que ele sabe aqui, vai ser a palestra. Desenvolvimento de especificação e novos métodos, etc. E agora, o Leandro. Leandro tem graduação em Química Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Química pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em Ciências pela Universidade, que eu não sei falar, o nome, na Alemanha. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Santa Maria, pesquisador do CNPq desde 2004, coordenador do LACHEM, Laboratório de Análises Químicas da UFSM, orientou 36 mestres e doutores na área de Química e Farmácia. Publicou mais de 150 artigos científicos em revistas internacionais. Tem experiência na área de Química, com ênfase em desenvolvimento de metodologias analíticas, empregando diferentes métodos em separação, eletroanalítica e métodos ópticos. Atuando principalmente nos seguintes temas: especiação química de compostos, sulfurados e metais, química de asfalto, ecotoxicologia e geoquímica marinha. Bonito currículo. Vou ficar devendo aqui só um, porque não estava aqui na lista. O tempo é curto, então vamos passar logo para as atividades. Vou convidar o Marcelo Tumé para fazer uma pequena abertura
e depois o Luiz Alberto e depois o Leandro, na ordem. Não sei se era para o secretário fazer isso, mas me deram, eu fiz. Então, por favor, Marcelo. Boa tarde a todos. Agradecer a organização aqui do Enacor. A Petrobras está buscando um futuro mais sustentável para os seus produtos, e o asfalto não podia ser diferente. Então, a gente, já na Paving Expo, a gente fez já a apresentação dos primeiros resultados dos produtos, e hoje nós vamos ter aqui uma extensão desses resultados. E basicamente é isso, tá, pessoal? Eu pediria, como o tempo é exíguo, que a gente deixasse as perguntas para o final, para os últimos 3, 4 minutinhos, para o final das duas apresentações, do Luiz e do Leandro, tá? E as perguntas que, porventura, não tiverem tempo de ser respondidas aqui, o stand da Petrobras é aqui do lado, e a gente recebe vocês lá na sequência, e todas as perguntas e dúvidas serão respondidas. Tá bom, pessoal? Obrigado. Bom, então vamos chamar o Luiz Alberto para a sua apresentação. Alô? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. É com grande prazer que falo aqui um pouquinho da nossa experiência, né, com essas soluções sustentáveis. Eu vou falar um pouquinho aqui da apresentação, da nossa programação, tá? Então, eu e o Leandro, eu e o professor Leandro, nós fizemos uma apresentação conjunta. Então, na primeira parte, vou falar dos novos produtos, da parte dos testes em campo, focados em performance, aspectos ambientais. E o Leandro vai dar continuidade, né, abordando o tema de emissões, fumos, né, essa parte mais química da questão de redução de temperatura dos asfaltos. Tá? Então, começando aqui, novos produtos. Tá? A Petrobras, em linha com as tendências de mercado, né, tendências da sociedade, ela busca uma nova linha de cimentos asfálticos sustentáveis, tá? Que é a linha CAP Pro. Nessa linha nós temos o CAP Pro AP 7085, o CAP Pro W 3045, que eu vou estar descrevendo um pouco melhor mais à frente nessa apresentação. Tá? Um ponto importante aqui é que, logo que começou a nossa campanha publicitária, o CAP Pro era o asfalto de baixa temperatura e o CAP AP o asfalto de alta penetração. Né? Percebendo a necessidade de continuidade de novos produtos nessa linha, então estabeleceu-se, né, que existe uma linha de asfaltos sustentáveis CAP Pro, na Petrobras, e os primeiros 2 produtos dessa linha, o CAP Pro AP e o CAP Pro W. Né? O W é o asfalto de baixa temperatura, tá? Que o W é de warm. Então, um breve contexto da sociedade, assim, do cenário, né? 75% dos asfaltos brasileiros eles são aplicados a quente, né, na produção de concretos asfálticos. Né? E é um mercado de concretos asfálticos, né, que busca, né, assim como toda a pavimentação, como a pavimentação como um todo, sempre buscando menores custos, né, e elevados requisitos de desempenho. Né? Então, esse é um ponto bastante importante. Uma mobilização da cadeia também para a introdução de reciclagem, né? Os eventos do setor têm mostrado isso. Quem teve na Paving, o principal assunto foi reciclagem. Nesse evento aqui, vários temas, vários trabalhos técnicos nessa área. Então, existe essa mobilização setorial. E é importante, o nosso meio estar alinhado com isso, né? Haja vista que a construção civil tem um impacto importante nas emissões de gases do efeito estufa, né? E a nossa área de pavimentação, dentro da área de infraestrutura, também tem essa relevância para isso e deve contribuir. Então, existe aí um mapeamento das necessidades de evolução das tecnologias, das técnicas, né? E não só a evolução tecnológica, mas principalmente
uso das tecnologias para redução de carbono, né? Então, quando a gente olha esse roadmap aqui, tá? Isso aqui é de um autor europeu, né? De um conjunto de autores europeus, mas está muito em linha com vários outros autores, a própria NAPA, né? Que é a National Asphalt Paving Association, ela também dá as mesmas diretrizes, mostra que o que é o roadmap da descarbonização da construção civil, das rodovias na etapa de construção, né? Então, primeiro, cada vez reciclar mais, né? Atualmente buscando REP em 20%, já tentando 40%, aumentando o teor de REP. Então, cada vez reciclar mais, tá? Esse é um grande desafio, né? O Brasil está um pouco atrasado em relação aos países desenvolvidos, precisamos correr, estima-se aí cerca de 5 anos de atraso, a gente precisa acelerar a reciclagem, acelerar a redução de temperatura, que é o que está vigente hoje. Vejam, as tecnologias disponíveis hoje, reciclagem, warm mix, né, uso de alguns biocombustíveis no transporte, na usinagem, já tem uma grande contribuição para a redução de carbono, né? Mas, além do REP, né, cada vez usar temperaturas menores, né, então, importante as tecnologias de WMA. Então, hoje nós estamos com misturas quentes, vamos reduzir, vamos chegar a umas misturas half warm, né, onde baixa de 100 graus Celsius a temperatura, e um futuro, quem sabe, temperaturas a frio, né, misturas a frio com alta performance. Isso é um ponto bastante relevante. E também a entrada de biomassa, tanto nos combustíveis quanto no asfalto, né? Então, asfaltos com conteúdo renováveis. E isso é o que está tracejado, assim, que estamos enxergando hoje dentro do que a gente consegue ver. Então, é a mensagem que está nessa caixinha aí. Então, um ponto importante, né, que foi discutido anteriormente, a gente estava olhando muito para a construção das rodovias. E o pavimento bem construído, ele tem uma enorme relevância para o próprio ciclo do carbono, né? Então, veja essa informação aqui, que é de um trabalho europeu, né? Que cada quilo de carbono que você investe num pavimento, né, você economiza 36 quilos de carbono no uso dele. Isso faz sentido, porque o pavimento a gente tem uma etapa construtiva, né, e a qualidade dessa rodovia, a sua irregularidade, a resistência à trafegabilidade dos veículos, influencia muito, né, o consumo de combustíveis dos veículos, tá? Então, e esse consumo está associado a carbono, então vale a pena muito investir em pavimento, tá? Essa que é a mensagem, né? E não basta isso, os pavimentos têm que ter um bom desempenho, tá? Então, nosso mercado hoje, a gente tem uma demanda reprimida por pavimentação, né? A gente viu hoje na palestra do DENIT aí grandes investimentos necessários e precisa muito mais para a gente atingir um nível ideal. Então, a previsão que a gente vai ter que pavimentar, né? E a importância de a gente ter pavimentos de boa qualidade para a gente economizar carbono, tá? Então, isso é um ponto bastante relevante, né? Sendo a infraestrutura rodoviária um grande hotspot, né? Nesse contexto da nossa sociedade. Então, aqui são os desafios que a gente tem, né? Primeiro, a questão climática, né? Além de a gente ter que mitigar as mudanças climáticas, o próprio aquecimento global tem um efeito super deletério no pavimento, né? Esse é um trabalho norte-americano do Underwood, né? São trechos de um paper que saiu na Nature, né? Uma publicação extremamente relevante, onde mostra, né, que um cenário aí de aquecimento global, né? Lembrando que essas mudanças climáticas elas são não estacionárias, são difíceis de prever. Então, para você ter confiabilidade nos projetos, né, você tem que considerar cenários mais desfavoráveis, né? Então, um grande aumento no trincamento dos pavimentos, mas principalmente, né, a gente vê aumentos da trilha de roda aí relevantes, tá? Então, por que trinca mais está aquecendo, né? Geralmente vai contra a lógica, né? Nós temos temperaturas mais elevadas e eventos de temperaturas baixas mais severas. Então, isso aí não é bom para o nosso pavimento. No Brasil não é diferente, tem um trabalho em curso na Universidade Federal de Santa Maria, o Kleber Flachim está conduzindo, ainda está em fase de amadurecimento todo, mas já se vê que as nossas tendências de aquecimento não são diferentes, tá? Então, a gente tem esse desafio de lidar com as mudanças climáticas e o futuro prevê precisaremos de asfaltos que estejam em linha com isso. Não vou entrar em detalhe aqui, não, né? O próprio tráfego de veículos também ele tem um efeito relevante, né? Falar que a gente tem os veículos estão cada vez trafegando mais, cargas mais pesadas já é algo conhecido, né? Mas temos que estar atentos também
a mudança de comportamento do tráfego de veículos, né? Então, o tráfego mais canalizado, o uso de técnicas de platooning, né? Então, isso faz com que as cargas sejam mais concentradas na trilha de roda, né? Essa autonomia dos veículos, os períodos de repouso do pavimento sejam menores, e além das cargas que estão aumentando, toda essa mudança de hábito de carregamento dos pavimentos afeta muito a performance, né? Então, a gente vê que esse aqui é um trabalho da Universidade de Delft, né, onde avalia a questão da técnica de platooning. O platooning nada mais é do que usar comboios na rodovia, né, sejam eles autônomos ou não, e os veículos andar bastante, com um carregamento bastante homogêneo, assim, né. Então, você diminui períodos de repouso, aumenta deformações, porque não dá tempo do asfalto se recuperar, ele é um material viscoelástico. As deformações aumentam com isso, acelera a fadiga, acelera deformações plásticas, e a gente vê que aumento importante na vida de fadiga, no trincamento, aumentos importantes na trilha de roda, né? Então, pensemos, né, nós temos uma mudança de hábito de tráfego, né, de as pessoas dirigirem, né, temos um aquecimento global, então um cenário extremamente desafiador aí para os nossos produtos. Então, quando a gente combina todos esses desafios e oportunidades, né, a gente vê essa transição energética com restrições ambientais, os efeitos deletérios do tráfego, severidade do clima, maior severidade, né, e também um aumento da iniciativa privada importante no mercado de pavimentação, né. Assim, o Brasil hoje, em termos percentuais, é o país que mais tem concessões rodoviárias. Estima-se que nos próximos 5 anos esse número deve duplicar. Então, é um mercado que busca maior performance, menores impactos ambientais, né, gerando produtos de maior valor. Tá? Então, esse é um contexto. Em linha com isso, então, a Petrobras lança produtos, né, para esse mercado que busca baixo carbono, né, e em linha com as tendências, com as restrições, né, os desafios da pavimentação. Então, aí surge o CAP Pro, a linha CAP Pro, o CAP AP, com a penetração 70-85, e o CAP Pro W para baixa temperatura 30-45. Tá? Vários produtos da Petrobras estão nessa transição, né? Não é um privilégio de asfaltos. Ontem mesmo tivemos o lançamento da gasolina Podium, né, com carbono zero, aí, neutralidade de carbonos. Então, é só um exemplo da mobilização da companhia e não é diferente para asfaltos. Então, aqui quando a gente contextualiza os nossos produtos, né, nessa linha, então, o que a gente está buscando? Menos carbono, redução de custos na cadeia, performance e mais saúde para quem está envolvido no processo, né? Então, temos aqui o CAP Pro AP, né, que é o asfalto de alta penetração, que é para serviço de reciclagem, né, ele tem esse benefício. Também é um bom insumo para a produção de asfaltos de altíssimo valor agregado, para a produção de asfaltos industriais. O CAP Pro W 3045, né, ele vai ser lançado agora em outubro de 23, lembrando que o CAP Pro AP já foi lançado na primeira semana de agosto desse ano. Esse aqui é o asfalto de baixa temperatura, né, então todos os benefícios serão falados mais adiante. E na medida que o mercado demande esses produtos, né, fazer abrangência para outros produtos da companhia. Tá? Temos 70% dos produtos que saem da nossa refinaria vão direto para a pavimentação. É a pavimentação a quente, então é uma grande oportunidade que temos de colaborar para essa redução de carbono, redução de temperatura no setor. Né? Indo mais à frente aqui, né, está no nosso radar, no médio prazo, lançar asfaltos com conteúdo renovável, né, em linha com o que está previsto nas transições de baixo carbono. Né, asfaltos, aqui, o que é um asfalto renovável? Além de ter a performance atual dos grades, ele vai ter que ter capacidade de reciclar. Estima-se que no médio prazo a reciclagem vai ser mandatória. Né? Então, a aplicação em baixa temperatura é um produto que vai ter que consolidar e ter todas essas características ambientais que hoje estão separadas nos diferentes produtos. Né? E 2030 mais, é difícil de enxergar, mas muito desafio de pesquisa, né, não só da Petrobras, todo o meio, todo o setor, investimento em pesquisa, uso de diferentes matérias-primas, aí a gente não está falando só de biomassa, né, a economia circular vai ter que estar presente, o uso de plásticos, correntes oriundas de plástico, entre outras, vão estar certamente no radar aqui, e combinação de diferentes funcionalidades. Tá? Inclusive asfaltos sendo enxergados como produtos mais inteligentes, né?
Então, a eletrificação está crescendo bastante. A própria eletrificação já indica, se os veículos comerciais tiverem baterias, eles vão ser mais pesados, vão precisar ser carregados, né? Já há trabalhos experimentais mostrando carregamento de veículos elétricos em movimento. Então, nossos produtos vão ter que conversar com essas tecnologias aí. Então, falar um pouquinho do CAP Pro AP agora. Tá? Ele é um produto, conforme eu já falei, na faixa de penetração 70, 85, não tem aditivo, tá? Mas ele tem um grade, uma composição química que o torna ideal para serviço de reciclagem, já que essa composição ela tem elementos que reconstituem o asfalto do RAP, né, tornando desejável para serviço de reciclagem, tanto a frio quanto a quente. Né? E também boas propriedades para a produção de outros asfaltos, né, os nossos clientes diretos, os distribuidores, né, para a produção de emulsões asfálticas, asfaltos por polímero, asfaltos industriais. Né? Então, atualmente ele está na Revap, né? A refinaria está produzindo desde agosto, como já falei, e está se estudando já a abrangência para outros locais. Aqui os benefícios do produto, né? Então, já foi falado, ele tem menor rigidez, né? Tendência de menor consumo energético na pavimentação, na industrialização, né? Os componentes leves, aí permite menor uso de extensores, né? Para modificação, para você ter as mesmas propriedades mecânicas, né? Os ajustes de formulações que estão em vista é reduzir custo para as mesmas propriedades mecânicas. Né? Esse é um ponto importante, facilitando a chegada de produtos modificados na cadeia. E aqui um destaque aqui é que o grade desse asfalto, se você olhar pelo PG, ele é um PG 58-22, né? Que é amplamente o grade de asfalto mais utilizado no mundo para modificação. Rafael da Kraton está aqui, né, ele tem essa informação também. Né, então, é um produto para facilitar, né, o mercado. Aqui os benefícios quando usado na reciclagem. Né, então, ele permite que você utilize... Foi desenhado, foi dimensionado esse produto para que, quando do seu uso, você possa usar entre 15% e 30% de RAP, sem necessidade de agentes rejuvenescedores, né, garantindo a boa performance dos concretos asfálticos. Né. Também pode ser usado para serviços de asfalto espuma, né, e tudo isso traz custos, redução de custos na pavimentação. Aqui é uma tabelinha que vem da norma da ASTO, a ASTO M323. Né, os norte-americanos, eles reciclam 99% do RAP. Né, concreto asfáltico lá, em média, tem 20% de reciclado. Dificilmente vai se ver um concreto asfáltico que não tenha RAP. E está bem claro lá como esse produto, né, assim como os americanos já têm essa experiência, como para a gente ele pode ser bastante útil. Né, você poder utilizar esse produto para estabelecer um equilíbrio no concreto asfáltico e assim você reduzir custos de reciclagem. Aqui é só um exemplo dos benefícios do produto, teste de campo, né, onde você vê ali uma redução da ordem de 20% do teor de ligante. Né, esse aqui é um teste que foi feito na rodovia Carvalho Pinto, em parceria com a Eco Rodovias. Então, a gente vê que houve um equilíbrio bastante interessante do ligante do RAP com o ligante virgem, quando utilizado o KPAP, né, ficando um produto aí com PG, um True Grade de 77, bastante adequado. Né, aqui, no teste em campo, foi aplicado um balanceamento da dosagem de nível máximo, com foco no pavimento. Então, previu-se performance, obteve essa performance prevista. Né, bastante sucesso assim, na aplicação. Né, os dados de economia foram obtidos. Então, tem outras experiências bastante positivas também. Então, um produto bastante desejável para esse mercado. Né, e aqui, quando a gente vai para o ciclo e faz uma previsão de redução de custos, né, a gente vê aqui o que nós temos nesse gráfico aqui. Né? Então, teor de RAP, né, custo máximo é 100%, é com 0% de conteúdo reciclado. Em azul, é o custo do concreto asfáltico sem o KPAP, usando agente rejuvenescedor. E aqui em verde, né, o que se ganha quando você utiliza ou deixa de utilizar o agente rejuvenescedor usando diretamente o KPAP. Né? Aqui nos teores de 20% e 30%, a gente vê reduções aí que chegam a 16%, 20% no custo. Tá?
Aqui é a tabelinha da especificação do produto, né, que tem a comercialização autorizada pela ANP em caráter temporário, né. Então, essa aqui é o que a ANP autorizou a comercialização, destaque para penetração 70-85. Aqui, falar um pouco do CAP Pro W 3045, né, que é o produto que vai estar disponível na Revap em São José dos Campos a partir do final de outubro, começo de novembro, né. Então, desculpe. O que ele é, né? É um asfalto para baixa temperatura, o War Mix Asphalt, produto aditivado, sai pronto da refinaria, né? Sem necessidade de alteração de equipamentos, possibilidade de redução de até 40 graus. Essa redução de temperatura do War Mix, né, não é uma tecnologia nova, é bastante utilizada, mas depende de cada usina, de cada material, do projeto de dosagem, né? Então, se fala até... Às vezes você pode chegar a um limite de 30%, de 30 graus, desculpe, às vezes 25%, às vezes pode ultrapassar 40%. Cada obra, cada contexto tem a sua realidade que precisa ser cuidadosamente avaliada, tá? Para não ter o risco de insucesso. Assim, tá? Então, uma característica importante do CAP Pro W, né, ele tem apresentado sempre resultado, desempenho superior ao do CAP 3045 convencional. Tá? O produto que vai sair da refinaria em outubro, ele é um CAP 3045, porém com delta de performance. Tá? Isso é importante que fique claro, que atende 100% à especificação da ANP. Então, aqui, mostrando aqui o estudo de laboratório, né, e que se vê em laboratório, isso aqui são dados da etapa de desenvolvimento do produto. Né? Ele é produzido com uma matéria-prima diferenciada. Quando a gente fala em matéria-prima, é blend de petróleos. Os petróleos usados na produção de asfalto são extremamente relevantes para as propriedades do produto final. Então, o CAP Pro tem uma matéria-prima dedicada para ele, com os devidos ajustes no processo industrial. Né? Aqui então, a gente está mostrando, em azul, né, é o CAP, em azul é o trincamento por fadiga, em vermelho é deformação permanente, CAP 3045, CAP Pro W 3045, são testes avançados que foram feitos, aqui é só um resuminho. Né? O que está dizendo aqui para a gente? Olha, a gente consegue ganhar tanto no trincamento para fadiga, quanto na deformação permanente com esse produto. Tá? Então, a gente vê também aqui aumento na resistência ao dano por umidade induzida. Tá? Então, o CAP Pro 3045 ele não é um produto modificado por polímero, tá? Ele é um CAP convencional. Mas um pequeno delta de performance ele está recebendo para que ele possa dar a contribuição dele, ou seja, reduzir temperatura e garantir para o mercado um produto com certo delta de performance. Tá? Então, esse é o ponto dele aqui, que está destacado aqui, estudos de laboratório. Aqui a parte de campo, né, são testes que foram feitos em abril no Cerrado, na BR-365, também em parceria com a Eco Rodovias, né, e os dados de laboratório, de performance, né, comparando 3045 com o CAP Pro, reduções de 30 a 35 graus, os benefícios todos estimados da literatura, de experiências anteriores, foram confirmados, nas boa resistência ao dano por umidade, sem uso de cal, tá? É um ponto importante. A cal, embora ela, em alguns casos, possa trazer benefícios, a gente não pode generalizar. Às vezes ela não traz benefícios, às vezes ela até atrapalha. Né? E o conjunto de aditivos do CAP Pro W, ele facilita a remoção da cal do concreto asfáltico. Né? Isso não tem tanto impacto no custo do concreto asfáltico, mas tem um grande impacto na emissão de carbono. Tá? A cadeia da cal ela é bastante emissiva e se você não está tendo benefícios dela, tem que avaliar se vale a pena continuar utilizando. Tá? Então, validado em campo. E aqui, gente, é um trabalho bastante pioneiro, assim, Petrobras em parceria com a concessionária, com universidades, a COP, Santa Maria, né, o professor Leandro, que é um dos nossos parceiros, o professor Tiago Aragão, com seus alunos, né, grande parceiro nosso. Então, pioneiramente aqui, estamos emitindo declarações ambientais de produto, tá, que estão medindo a emissão de carbono desde o berço até o portão da usina do concreto asfáltico. Tá. Efetivamente, né, a gente está considerando materiais, transporte, produção, transporte do material e até a construção. Tá. Então,
É importante porque, quando se fala em redução de carbono, a gente tem que medir, tá? A gente não consegue mitigar aquilo que a gente não mede. Tá? Então, às vezes, os dados, as expectativas não se confirmam quando você se mede. E aqui é um trabalho que está sendo feito justamente com essa preocupação de levar informação clara, objetiva e importante para as empresas, né, para o mercado, de saber como reduzir carbono. Então, já foi falado antes. Aqui são alguns resultados da medição de carbono. Vejam aqui, né, no caso desses testes do Cerrado, a gente não costuma generalizar aqui, porque cada obra, cada material, né, ele tem o seu contexto, né, tem toda uma normativa para fazer isso, né, parte da NBR, parte da ISO. Então, conforme a distância de transporte, os combustíveis utilizados pode variar, né, mas nesse presente caso aqui a gente vê uma redução da ordem de 8 quilos de carbono por tonelada de massa asfáltica. Tá? A literatura internacional fala entre 4 e 7, então foi um dado expressivo, medindo no portão da usina, tá? Um trabalho muito criterioso. E quando você assume, caramba, 13% de reduções, mas é 13% de reduções só para você ter utilizado um produto que vai 5% no concreto asfáltico. Então, é um grande impacto que o asfalto tem nesse ganho. Né? Isso representa, por tonelada do CAP, algo em torno de 150 quilos. Tá? Então, é bastante expressivo esse ganho de carbono que foi dado. Né? E quando você olha para combustíveis, né, no caso do teste, esse em campo, 33 graus Celsius de redução de temperatura, né, talvez desse para reduzir mais, mas foi uma decisão conjunta com o nosso parceiro para mitigar riscos, né, uma rodovia de tráfego pesado. Então, nessa condição aqui, houve uma economia de 26% de combustível, o que representa, por tonelada de CAP Pro, uma economia de cerca de 40 litros de óleo combustível. Tá? Então, bastante expressiva aí a economia de combustível. A parte de emissões aqui, eu não vou entrar em detalhes, é o trabalho do professor Leandro aqui, ele vai falar com muitos detalhes, mas é importante que os fumos percebidos pelo trabalhador do processo chegaram a reduções de cerca de 70%. Né? Aqui, aspecto visual do processo, né? Bem, massa quente, massa com 33 graus a menos. Aqui só mostrando, consolidando os benefícios para a cadeia. Reparem que a estimativa que tínhamos era de 110 quilos de redução por tonelada de concreto de CAP Pro, e aqui a gente atingiu algo em torno de 150. Né? Então, os benefícios do produto vão muito além do que a gente apresentou, né? Melhora as condições laborais, agilidade, aumenta a distância de transporte, pode pavimentar em dias mais frios, então tem uma série de benefícios que vem junto com essa redução de temperatura. Tá? Aqui importante é que há uma preocupação muito grande da Petrobras na disseminação desses produtos, preocupação que eles sejam bem aplicados, então nos estruturamos para fazer assistência técnica do serviço. Né? A ideia é que está junto com o cliente, está junto com o distribuidor, né? e no consumidor final, em parceria com quem está envolvido no processo, e sempre buscar, né, usar as tecnologias mais avançadas para você mitigar riscos, né? E você poder usar o produto com a maior garantia de sucesso possível. Né? Então, aqui é só uma visão geral, né, mostrando a possibilidade, hoje, as ferramentas que dispomos para dosar o material, para prever performance, levam em conta as questões climáticas, levam em conta a velocidade dos veículos. Né? Conseguimos aplicar balanceamento de misturas de maneira muito sofisticada e aderida ao campo, né? Isso é importante. Né? São ferramentas calibradas a partir de experiências em várias regiões do país. Né? E algo que sempre utilizamos internamente para o desenvolvimento dos nossos produtos, hoje a gente passa a ofertar para fora da companhia. Aqui é uma imagem só do nosso centro de pesquisas, tá, da Petrobras, é o maior centro de pesquisas do Hemisfério Sul, tá, é muito grande, e nós temos cerca de 1.100 pesquisadores que trabalham no centro de pesquisas, e as nossas parcerias fazem com que, para cada pesquisador trabalhando no CEMPES, a gente tem 9 pesquisadores trabalhando em projetos afins, em parceria conosco, Brasil afora e até mesmo fora do Brasil. Aqui é uma foto do nosso laboratório de misturas, né, o Ulisses está na foto ali, ele está aqui na apresentação. Né, junto com o nosso laboratório de concreto asfáltico, nós temos outra infraestrutura que a gente pode dispor para os nossos clientes, para ajudar no sucesso dos produtos. Né. Aqui
A importância do suporte aqui, né, isso aqui é algo bastante novo assim, no mercado, que sempre quando a gente vai com um asfalto aditivado para o cliente, ou para a cadeia, a pergunta é, tem aditivo mesmo? Mas qual é o teor desse aditivo? Como é que a gente mede isso? Né? Então, sempre tem essa dúvida. Né? Então, percebendo essa angústia do mercado, assim, né? Empresas grandes, o cara compra o aditivo, quem está bancando ali o produto com de alta preço, o pessoal quer saber, cara, tem esse aditivo, como é que você comprova, qual é o teste que você faz? Né? E não é um teste disseminado, não existe uma técnica, né, na pavimentação para isso. Então, aqui o nosso time de químicos, né, eu destaco o trabalho da Margarete, do Luiz Silvino, que são especialistas aí na especiação químicas de asfaltos, né, viram que por uso de ressonância magnética na banda de hidrogênios, né, a gente consegue facilmente, né, medir o teor do aditivo no produto. Tá? Então, parece uma técnica, ressonância magnética nuclear é algo de outro mundo, né? Mas é algo muito disseminado, tá, gente? No Brasil, hoje, a gente tem cerca de 200 equipamentos que pode fazer essa análise aqui. Tá? Claro que você tem que calibrar, tem que ter uma certa tecnologia, mas o fato é que, independentemente da origem do asfalto, né, se ele já foi aplicado ou não, a gente consegue ir lá e dar esse parecer, fazer essa análise junto com o cliente. Tá? Então, sempre que houver essa dúvida, tá? Com muita precisão. Assim. Então, esse aqui já é o último ensaio, o último slide da minha apresentação. Aqui mostrando os próximos testes, né? Só para destacar um pouco a questão do suporte. Então, semana que vem a gente vai estar testando o Cap Pro em mais um trecho, vai ser em São Paulo, em parceria com a concessionária Eixo. Né? Então, é uma rodovia de tráfego pesado. Né? Vamos fazer todos os monitoramentos que já foram feitos nos testes anteriores, a questão de performance, a questão de emissões. Tá? E estamos agora exatamente fechando o nosso balanceamento do concreto asfáltico. Né? Essa é uma decisão conjunta com a concessionária. Então, temos as várias opções, né? Estamos defendendo como é que a gente equilibra para ter uma boa performance na fadiga, na deformação permanente, são as cenas dos próximos capítulos, mas estão na mesa todas as informações. Né? Então, a ideia é que você vá para o teste em campo já com muita segurança, né? Sabendo da expectativa de performance do produto. Então, gente, aqui foi o meu último slide. Né? Já passei um pouquinho do meu tempo aqui. Então, o Leandro ele vai continuar a apresentação agora, vai falar um pouquinho das emissões dos fumos do asfalto de baixa temperatura. Tá bom? Por enquanto, gente, obrigado pela atenção de vocês aí. Leandro vai ter que correr um pouquinho, senão vai sobrar tempo para as perguntas da plateia, que tenho certeza serão muitas. Brincadeira. Bom, obrigado inicialmente pela prévia introdução, já que o Luiz Alberto fez a minha apresentação. Eu vou procurar ser breve aqui, no sentido de resumir o projeto que nós estamos desenvolvendo, em parceria com a Petrobras, com o Centro de Pesquisas, na caracterização das emissões dos fumos das misturas mornas comparativamente às misturas quentes. Esse é o objeto do nosso projeto, tá? Especificamente o CAP Pro-W, que o Luiz Alberto acabou de apresentar. Inicialmente, eu gostaria de falar que o asfalto é um produto que nós já estudamos há 15 anos no nosso grupo de pesquisa, exatamente. Nós conseguimos caracterizar o asfalto sob diversos aspectos, empregando diferentes metodologias. Inicialmente, é importante a gente compreender que o asfalto, do ponto de vista da química, ele é um produto extremamente complexo. Ele é uma cadeia de hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, com ligações duplas, compostos saturados e insaturados. Principalmente os heteroátomos que aqui estão mostrados são muito envolvidos no envelhecimento químico do asfalto, ou seja, lá na pista quando ele envelhece. O papel do enxofre, do nitrogênio e do oxigênio é muito importante. Então, nessa caracterização, a gente aborda como essas ligações aqui, esses grupos funcionais se comportam. Além dessa cadeia carbônica toda que vocês estão vendo aqui, o asfalto apresenta majoritariamente dois metais, que são níquel e vanádio, que nós também estamos caracterizando nessas emissões. Então, é para a gente entender que o asfalto é essa estrutura complexa, do ponto de vista da análise e da compreensão do que acontece com ele quando ele está envelhecendo no pavimento. Tá? Então, nesse fracionamento majoritário de maltenos e asfaltenos, que seria a parte mais mole e a parte mais dura do ligante,
tem uma química bastante complexa envolvida. Tá? Além dessa fração mais fixa, mais presa do asfalto, que a gente caracteriza e estuda o seu envelhecimento no pavimento, parte desse asfalto, gente, ele é perdido. Tá? Ele evapora, ele forma gases. E esses gases nós chamamos de fumos de asfalto. Lá no pavimento, então, uma fração desse asfalto, quando aquecido, em laboratório acontece o mesmo fenômeno, forma essa fumaça aqui, que contém também esses hidrocarbonetos aromáticos majoritariamente. Uma pequena fração deles, até o momento, conhecida, mas que já é suficiente para a gente conseguir valorar e quantificar o que está sendo emitido nesse ligante. Então, essa seria a fração volátil ou volatilizável desse ligante. Como é que se estuda, gente, essas emissões no pavimento? Tá? Isso tem que ser amostrado, tem que ser coletado de alguma forma, principalmente utilizando sistemas High-Vol, que está mostrado nessa figura aqui, tá? Que são esses amostradores de grande volume, um amostrador ativo, que faz com que o ar, o particulado do ar, entre para dentro e fique preso nesses filtros de fibra de vidro. Ou a gente vai lá e coloca um amostrador de pequeno volume no trabalhador, tá? Que são esses cartuchos, chamados de chá de 2, à base de amberlite, que é um produto de sílica, tá? Que também vai lá e prende esses compostos nesse cartuchinho, ele é levado para análise em laboratório. Então, ou se amostra o ambiente, né, da pista, ou o trabalhador, ou as duas coisas. Nesse projeto, nós optamos por amostrar as duas coisas para a gente entender as emissões. Além dessa amostragem na pista, nós desenvolvemos um método para conseguir simular as emissões no pavimento, que é esse dispositivo de extração e coleta. Em projetos anteriores, já em parceria com o SEMPS, nós desenvolvemos no laboratório, ele já está calibrado, ele consegue aquecer os fumos com um fluxo de gás argônio, aqui um pequeno videozinho para vocês verem ele funcionando. O gás aquecido borbulha e por arraste do vapor, a gente leva esses fumos para esses trapes gasosos. Na verdade, são frascos pequenos que contêm um solvente orgânico de média polaridade ou de alta polaridade para absorver os compostos. Essas frações, esses trapes, são levados à análise e nós conseguimos calibrar a temperatura de evaporação e modificar o ligante que está aqui, ou seja, fazer uma análise comparativa. Tá? Bom, esse projeto, portanto, ele focou principalmente nessa comparação continuada, tá? Sempre olhando para o CAP Pro-W e para uma mistura quente convencional de um CAP 3045. Então, a gente quantificou as emissões ambientais e os seus impactos na saúde humana, tá? Coletamos nas pistas, medimos as emissões em laboratório e, além disso, utilizamos 2 modelos animais em vivo para estudar que impacto essa emissão gasosa está tendo na saúde do trabalhador, que está exposto a essa emissão gasosa lá na pista. Tá? Então, o objetivo principal é responder se esse ligante tem uma emissão menor, se é um produto de baixo carbono, fazer uma caracterização completa dos compostos que saem nessa emissão, uma análise comparativa, portanto, da toxicidade, da potencial toxicidade desses fumos, e avaliar os danos biológicos causados em 2 modelos em vivo. Então, a metodologia basicamente envolve o lado esquerdo, que é caracterizado do ponto de vista molecular, essas emissões, o máximo que a gente consegue em laboratório, com as ferramentas que se tem desenvolvidas até hoje, tá? E mensurar a toxicidade dessas emissões em seres vivos. E, além disso, amostrar os trabalhadores lá na pista. Tá? Esse projeto está sendo desenvolvido em 3 partes em paralelo. Tá? A parte inicial foi, portanto, coletar nas pistas. A primeira pista já foi totalmente coletada, no estado de Minas Gerais, utilizando o CAP-Pro e a mistura quente. Coletamos com High-Vol, amostramos os trabalhadores, 3 trabalhadores que eu vou mostrar logo adiante, e produzimos extratos, extraímos esses filtros que foram enviados ao laboratório após a coleta, pavimentando a quente e pavimentando com a mistura morna. A segunda parte do projeto foi fazer as mesmas emissões com os mesmos ligantes utilizados lá na pista, então foram enviados os galões para o laboratório, exatamente do mesmo ligante utilizado na pavimentação, e nós forçamos as emissões nesse sistema que nós chamamos de DEC, é um dispositivo de extração e coleta em 2 temperaturas, 130 graus e 160 graus, que são as temperaturas das misturas morna e quente. Essa fumaça, portanto, absorvida num solvente metanol,
é analisada e é feita uma análise comparativa por ferramentas de espectrometria de massas e separações por cromatografia, resumidamente. E a terceira etapa do projeto é avaliar o impacto ambiental e na saúde da exposição a esses fumos. Então, nós estamos, por enquanto, finalizando a exposição passiva, que é gerar o fumo, coletar num becker de 5 litros em água, saturar essa solução com a fumaça e colocar os modelos animais, que eu vou mostrar logo, agora nos próximos slides, que é o peixe-zebra, o Dânio rério, a esse banho, onde a fumaça foi absorvida, e o C. elegans, que é um nematóide, um verme, exposto também a essa exposição passiva naquele líquido. Além disso, esses chá coletados aqui, o material que está dentro do filtro, também é utilizado para provocar a exposição do elegans. Existe uma técnica específica para fazer a exposição do nematóide, do verme, ao estado sólido. Então, nós estamos desenvolvendo esses protocolos aqui, que são todos inéditos, gente. Tá? Isso aqui não existe relatos na literatura ainda dessa proposta. Então, esse projeto com a Petrobras, ele também é inovador do ponto de vista científico, além de a gente valorar um produto de baixo carbono. Bom, por que desses modelos em vivo, gente? É a pergunta que sempre surge, né? Porque tanto o C. elegans quanto o Dânio rério, eles possuem um genoma entre 70% e 80% parecido com o genoma humano. Tá? Então, são os dois modelos animais mais utilizados hoje, já há muito tempo, para testar uma série de produtos, novos fármacos, a toxicidade de uma série de compostos, são os modelos mais aceitos pela comunidade internacional, em substituição aos modelos mais clássicos, que era a utilização de ratos, por exemplo. Tá? Então, são os modelos mais contemporâneos em termos já de estudo de toxicidade. Nós adotamos esses dois modelos para estudar. Então, o genoma humano está aqui no meio e é muito parecido com esses dois modelos. O C. elegans tem um ciclo de vida muito curto, que é muito bom, tá? Se multiplica muito rapidamente. Em 2, 3 dias ele atinge a fase adulta, e o Dânio rério, de 2 a 3 meses, atinge a fase adulta. E é possível estudar também a fase embrionária do zebrafish, por exemplo. E são animais, na fase embrionária, o elegans durante toda a sua vida, são animais transparentes. Então é possível observar o comportamento dos órgãos e os danos que acontecem. Então são modelos muito interessantes para expor. Só para ilustrar, o C. elegans já é um modelo que, desde a sua primeira aplicação, gerou um prêmio Nobel em medicina, depois um segundo e depois um terceiro em química. Então é um modelo já bastante aceito pela literatura, é considerado pela comunidade científica o novo rato. Tá? É o que é utilizado hoje em dia para testes em vivo. Tá? Além de possuir proteínas fluorescentes que permitem essas imagens microscópicas aqui bem bonitas. Tá? Aqui é um resumo, tá, gente, do protocolo que está sendo utilizado, dos parâmetros que vão se medir. Então, os agentes estressores do modelo em vivo são os fumos, os HPAs que saem e o próprio material coletor. As respostas que nós esperamos encontrar e já estamos encontrando e validando para esse modelo é a geração de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio, está aqui o ROS, essa proteína lipofucsina que está envolvida com envelhecimento, células que vão envelhecendo, dano oxidativo em membranas, tá? Membranas biológicas, capacidade antioxidante total, a mortalidade dos animais, tá? O nível de mortalidade e se isso afeta o crescimento desses animais. São essas respostas bioquímicas que a gente está encontrando. E aqui uma ilustração das imagens já microscópicas por fluorescência desse modelo. Aqui uma foto do experimento lá na Universidade de Rio Grande, quando eu fui para a gente desenvolver os primeiros passos com o grupo, uma foto do celular mesmo, da placa microscópica, tá? Do meio de cultivo do C. elegans, tá? Tirado lá no ICB. Vocês podem ver que ele é um animal totalmente transparente, a gente pode ver ele se alimentando. Tá? Aqui é o almoço deles, eles se juntam todos assim para ir lá e se alimentar, a gente consegue enxergar todo o processo. Tá? Aqui uma imagem linda de microscopia eletrônica de varredura, das primeiras que se tem, tá? Nessa resolução, mostrando todo o envolvimento do animal nesse estudo, tá bom? Dos seus órgãos, dos seus compartimentos internos. Aqui um resumo, tá? Num slide do que a gente está estudando, os parâmetros, só para ilustrar, ainda não conseguimos enxergar diferenças estatisticamente significativas nesses parâmetros aqui, tá? Mas é um processo de validação ainda da exposição passiva. Nós vamos passar para a exposição ativa, onde esse dano se espera, obviamente, ser muito maior e muito mais contrastante do que nós estamos vendo aqui. Existem algumas tendências, mas ainda estatisticamente não
não tão diferentes. Um vídeo mostrando esses banhos que nós utilizamos no laboratório, com o zebrafish agora, exposto aos fumos que nós retiramos, após aquecimento dos ligantes. Vocês estão vendo o peixinho zebra ali nadando, é o famoso paulistinha, é um peixe ornamental. Antes de serem expostos a esses banhos, eles são armazenados e condicionados nos aquários, numa sala, para não sofrerem nenhum estresse antes do experimento. Então, não é qualquer paulistinha que é utilizado. Não adianta ir numa lojinha e comprar e querer reproduzir o experimento. Eles são acondicionados nesse ambiente para não sofrerem nenhum estresse pré-exposição. Os agentes estressores, portanto, são os mesmos. Agora muda o modelo em vivo. Aqui está uma figura ilustrando ele nos aquários. E as respostas bioquímicas que nós estamos medindo após a exposição. Por enquanto, banhos de 3 horas e 5 horas de geração dos fumos. Aqui mostrando já que nós já conseguimos enxergar alguns contrastes para alguns parâmetros, capacidade antioxidante e o dano lipídico nesses primeiros testes, mas a nossa maior aposta vai ser na exposição ativa, que será executada nas próximas 2 semanas na Universidade Federal do Pará, onde nós vamos expor diretamente os animais a essas fumaças geradas no laboratório, além de renovar esses banhos de uma forma muito mais concentrada. Tá bom? O mesmo vai acontecer para o modelo C. elegans. Então, esse é um resumo da exposição em vivo, e para a gente fazer uma análise comparativa do CAP-PRO com a mistura quente. Agora, da parte química, que nós já temos mais resultados conclusivos da primeira pista, toda ela já foi caracterizada, nós podemos observar nessa figura que existe uma redução considerável, como o Luiz Alberto já bem antecipou na sua apresentação, das emissões de compostos sulfurados do CAP-PRO em relação à mistura quente do CAP 3045. A gente pode ver aqui que se eu fizer um somatório dos trabalhadores, eu vou ter um valor bem maior, mostrando essa tendência de redução das emissões de compostos sulfurados. Interessante foi observar esse projeto até o momento. Nós veremos se na segunda e terceira pista isso se repete, que o operador de rolo é o operador mais exposto a essas emissões. E é o que mais contrasta, é o que mais sinaliza. Seria como se fosse um biomarcador real, daquilo que a gente faz comparativamente em laboratório. O mesmo aconteceu para os HPAs prioritários, esses preconizados pelo EPA, os 16 HPAs que aparecem em tudo que é lista. Mesmo assim, nós vemos uma tendência de redução do CAP-PRO. Se a gente pegar o operador de rolo, compactador, essa redução sempre acontece. Isso em relação ao que nós coletamos no CHAD. No Raivol, a mesma tendência foi observada, mais contrastante ainda para compostos sulfurados, se nós pegarmos o sistema Raivol, onde nós sequer detectamos a emissão de sulfurados, no sistema Raivol, na pista, colocado nas laterais da pista. Então, em todos os parâmetros que nós medimos quimicamente, existe uma tendência, e se a gente fizer um somatório global, como o Luiz Alberto apresentou, 70% de redução de emissões globais desses compostos hidrocarbonetos que nós medimos aqui, também no sistema Raivol. Então, nos 2 sistemas amostrais, nós verificamos essa redução em loco, na pista de pavimentação. Em laboratório, nós observamos exatamente o mesmo comportamento, o que nos leva a uma possível calibração da pista com o que acontece em laboratório. Futuramente, a gente espera que essa calibração em laboratório venha a ser bastante útil para a gente prever qual ligante é menos emissor. A gente encontrou níveis de concentração muito parecidos dentro da mesma ordem de grandeza, o que significa que o que se gera na pista é o que a gente está gerando também no laboratório. Então, de novo, nós observamos essas reduções, e se a gente observar aqui em laboratório, o CAP-PRO em 1 hora sequer aparece a emissão. Então, é uma redução considerável das emissões em laboratório. E nós já elegemos 2 moléculas marcadoras que a gente pode selecionar para indicar uma redução de emissões. O pireno e o 3-metilbenzotiofeno são 2 moléculas bem pequenininhas, suficientes para a gente quantificar a redução dessas emissões. Também é um resultado bastante interessante que nós verificamos até o momento. Em relação às emissões de metais, nós também estamos fazendo uma análise comparativa. Os metais ainda não se observa uma mudança significativa do CAP-PRO para a mistura quente, uma tendência à redução no CHAD2, no que o trabalhador está respirando, mas bem menor do que os compostos orgânicos. Os metais, enquanto metal porfirinas,
emitidos nessas fumaças, porém, em níveis de concentração bem menores do que os compostos aromáticos. Mas a abordagem dos metais também nos interessa, uma vez que as porfirinas são os carreadores desses metais. Elas são chamadas de bolhas, balõezinhos de metais na literatura. É como se o metal se desprendesse e como se fosse sobrevoando como um balãozinho, porque ele é muito pequenininho, como mostra a figura. Tá? E é assim que a gente estuda as emissões de metais, na forma de metaloporfirinas. Conclusões parciais desse estudo até aqui. Então, nós podemos ver, até o momento, que o CAPPRO apresenta uma emissão menor do que a mistura quente, em relação aos HPAs e os SHPAs, que são os HPAs sulfurados, que contêm enxofre na sua estrutura, quantificado nos fumos nos trabalhadores. Dos trabalhadores amostrados, o operador de rolo, ele é o mais importante, ele é um indicador significativo da redução das emissões. Nós não esperávamos esse resultado, é um resultado inédito, tá? Ele é um marcador muito importante. Me parece que faz todo sentido pela posição que ele atua na pista. Os filtros do Raivol que nós utilizamos indicam também uma menor emissão do CAPPRO. E interessante que os mesmos compostos voláteis que nós quantificamos no CHAD apareceram no Raivol. Então, de certa forma, um sistema amostral valida o outro. A exposição passiva dos modelos animais, o C. elegans, o verme, né, e o peixe, Dânio rério, expostos aos fumos, mostram ser possível o estudo sem taxa de mortalidade significativa, que é o que a gente esperava. Nós queremos medir um dano e não a mortalidade do animal em laboratório. Então, nós conseguimos expor os animais sem um nível de mortalidade expressivo, e a partir daqui nós vamos desenvolver a exposição ativa, que é onde esse sinal deve contrastar ainda mais. Apesar de algumas respostas bioquímicas mostrarem tendência de variação, e ainda não diferença estatística, tá, como dano oxidativo e crescimento, as variações observadas até o momento não foram significativas, mas nós temos ainda, como eu vou mostrar na linha do tempo, o prazo de desenvolvimento e testes da exposição ativa a essas fumaças. As emissões que nós geramos em escala de laboratório apresentaram uma forte correlação com as emissões coletadas na pista. Então, o estudo em laboratório de emissões, ele é válido para a gente comparar um produto, por exemplo, uma mistura morna com uma mistura quente e prever se ele terá uma pegada de carbono menor do que uma outra mistura, ou qualquer mistura asfáltica. Mostrando uma linha do tempo, então, nós estamos exatamente aqui, desenvolvendo experimentos de exposição ativa dos animais aos fumos, no DEC, como eu mostrei naquela figura, e nas coletas das emissões da segunda e terceira pista experimental. Ao final, estimamos até ali outubro, novembro, nós vamos ter uma caracterização completa dessas misturas, morna e quente, uma análise comparativa química, os resultados de exposição passiva e ativa dos animais, com o CAP, das 3 pistas experimentais. Já tendo sido executado, então, todos os testes iniciais, a calibração dos métodos, a primeira pista experimental concluída, e esse trabalho está sendo desenvolvido, além do nosso grupo de pesquisa, outros colegas do meu grupo de pesquisa, professor Paulo, professora Simone, colegas da Universidade Federal do Rio Grande, da parte de exposição ao C. elegans, são eles que desenvolvem como parte do projeto, como pesquisadores do projeto, e os colegas da Universidade Federal do Pará. Portanto, esse projeto está sendo desenvolvido com uma parceria dentro do nosso grupo de pesquisa, que é um grupo que nós já atuamos há algum tempo com o SEMPS, também em parceria com o GEPAS e o grupo de pavimentação da nossa universidade, no estudo de desempenho e também das emissões atmosféricas nesse projeto. Em cooperação com a Universidade Federal do Pará, o LAPMAR, o Instituto de Ciências Biológicas da FURG e com os pesquisadores do SEMPS, além da parceria com o Instituto Senai Ambiental de Blumenau, na parte de algumas análises complementares ao que nós estamos vendo aqui. Então, esse é o resumo do projeto que está sendo em andamento, com o objetivo, então, de valorarmos essa pegada de carbono da mistura morna, que já se mostra inicialmente com uma redução bastante significativa do ponto de vista da química. E estamos avançando agora na caracterização do nível de dano fisiológico que esse fumo causa aos trabalhadores e, por consequência, ao meio ambiente. Era isso, estou aberto às colocações agora da professora Laura. Devolvo a palavra ao Luiz Alberto e à professora Laura para dar sequência. Bom, você... Interessantíssimo o trabalho, com certeza.
mas você gastou todo o tempo da plateia. Então, a plateia, o Rafael nem vai ter trabalho, porque não vai ter tempo para responder perguntas. Desculpa, pessoal, mas foi brilhante a apresentação de vocês. Orgulho da Petrobras que a gente tem. Professora Laura, eu só vou aproveitar, já que não vamos ter perguntas, e estender o convite que o Tomé já fez, tá? Para quem quiser realizar perguntas, enfim, e conhecer mais sobre as tecnologias que foram comentadas aqui com vocês, por favor, não deixem de visitar o stand da Petrobras, o nosso patrocinador aqui do evento, em nome da BPV e da comissão organizadora Petrobras. Muito obrigado, tá, pela presença de vocês. Professor Laura, por favor, pode seguir para finalizar. A gente agradece vocês, espero que tenham aprendido bastante aqui, porque foram tantos assuntos novos, né, não tão comum assim no nosso meio. E a Petrobras tem parceria com várias universidades e isso tem sido muito bom para o meio acadêmico. Na comissão de asfalto do IBP também, a gente tem trabalhado para rever as especificações de ligante. Então, é um assunto que está em pauta, e o CAPEPRO e outros vieram para melhorar a nossa pavimentação cada vez mais. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos palestrantes, muito obrigada ao Rafael. Obrigado a vocês. E vamos em frente. Muito obrigado, peço uma salva de palmas, professora Laura Maria Goretti Mota, Rafael Lopes e também aos nossos palestrantes. Gostaria agora, por favor, o pessoal da nossa equipe para uma entrega de uma lembrança aos nossos palestrantes, por favor. Já está com a gente aqui? Está aqui do ladinho dela. Vamos rapidamente depois para tirar uma foto oficial aqui com todos os palestrantes. Muito bem. No nosso próximo tema, senhoras e senhores, peço que permaneçam: tecnologia para todo o clima, sinalização viária e segurança. Dentro de instantes, então logo aqui finalizemos com a foto dos nossos palestrantes, juntamente com os coordenadores desta mesa, um certificado de participação, mais um presente pela contribuição deste nosso Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, reunião anual de pavimentação, nosso ENACOR.